Muito boa tarde, senhores acadêmicos, amigos da Academia Brasileira de Letras, presentes e que nos assistem pela internet. Vamos dar continuidade a esses ciclos acadêmicos, coordenados, no geral, pela acadêmica Ana Maria Machado, e neste mês trabalhamos a temática do patrimônio cultural brasileiro, abordagens, problemas e políticas. Na primeira conferência, de 2 semanas atrás, falou-nos o acadêmico Joaquim Falcão sobre o marco legal, particularmente o marco constitucional do patrimônio cultural. Semana passada, a professora Maria Cecília Londres nos falou sobre a trajetória do patrimônio cultural brasileiro e hoje vamos ouvir a professora Márcia Santana. Márcia Santana é arquiteta e urbanista, graduada pela UNB, e mestre e doutora em conservação e restauro pela UFBA, pela Federal da Bahia. Trabalhou por 25 anos junto a organismos governamentais de preservação do patrimônio cultural e, particularmente, teve uma atuação muito continuada e muito importante no IPHAN, inclusive depois que tomou corpo o patrimônio imaterial. Atualmente, ela é professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia e professora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e do mestrado profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos da Universidade. É autora, entre outros trabalhos, dos livros Da Cidade Monumento, A Cidade Documento e A Cidade Atração, a norma de preservação de áreas centrais no Brasil dos anos 90. E o seu tema hoje é o patrimônio cultural brasileiro, abordagens, desafios e políticas. Por favor, Márcia. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui na Academia Brasileira de Letras, fazendo essa conferência em torno da política urbana e do patrimônio, e agradecer muito o convite do acadêmico e conselheiro do patrimônio Arno Welling, companheiro, né, de várias lutas dentro do IPHAN e agora no Conselho também. O problema da preservação e da gestão do patrimônio das cidades, bem como da sua conservação e utilização numa perspectiva de respeito à memória, ao interesse público e ao bem comum, me intrigam e me ocupam como pesquisadora desde os anos 90, pelo menos. Com base nos estudos que venho realizando desde então, é que buscarei traçar aqui um panorama histórico das concepções e dos tratamentos que foram dados à cidade, concebida como um patrimônio no Brasil, e, a partir desse panorama, apontar alguns problemas e desafios que, a meu ver, estão colocados nesse momento. Em 1937, quando o IPHAN foi criado, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não havia no mundo ocidental nenhuma experiência conhecida de preservação de cidades ou de contextos urbanos mais complexos. O tombamento de 6 cidades em Minas Gerais, já em 1938, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del Rei, Diamantina e o Cerro, foi uma iniciativa importantíssima dessa instituição que acabava de ser criada e também uma ação sem precedentes no mundo inteiro. A cidade ela surge como um patrimônio no Brasil com funções educativas e de representação vinculadas, naquele momento, à construção de uma identidade nacional forte por parte do governo central e, em grande parte, baseada também numa noção de arte e de arquitetura brasileira. Essas cidades tombadas de Minas Gerais assinalavam, nesse contexto,
o momento de construção da brasilidade, como forma de ser, de viver, de criar e construir, e funcionavam, então, ainda como testemunhos históricos da sua própria formação, da sua cultura e da sua arte. Os valores cognitivos e estéticos atribuídos a essas cidades foram sintetizados, já naquela época, pelos pioneiros do IPHAN, na expressão cidade-monumento, que era uma expressão correntemente utilizada pelos fundadores do IPHAN, por Rodrigo Melo Franco de Andrade, por Lúcio Costa, pelo Mário de Andrade, todos aqueles que trabalharam no começo da instituição. Ela era correntemente usada aí nos anos 30, nos anos 40, até os anos 50, era uma expressão usada muito frequentemente na instituição. E essa é uma expressão que transmite, então, uma visão dessas cidades como monumentos, mas também como obras de arte, unitárias, íntegras, vinculadas a uma arquitetura e a uma urbanística que floresceram no interior do Brasil no século XVIII, com aspectos muito próprios, com aspectos muito específicos. E essa noção de cidade-monumento, ela orientou toda a prática de preservação do patrimônio urbano naqueles tempos e, de uma certa forma, ecoa até hoje. Mas essa cidade-monumento não funcionava necessariamente em sintonia com a cidade real. Desde cedo, o IPHAN foi obrigado a lidar com dinâmicas urbanas de crescimento e de transformação com instrumentos muito frágeis e, às vezes, inadequados. O Instituto do Tombamento, por exemplo, que ampara a proteção do patrimônio desde então, desde 1937, através do Decreto-Lei 25, o Instituto do Tombamento ele não explicita em seu texto nenhum só efeito direta ou claramente aplicável ao contexto urbano. Assim, a ideia inicial, que era a ideia do Rodrigo Melo Franco, expressa em vários documentos que ele deixou, de que as prefeituras, né, atuariam como executores e gestores da preservação desse patrimônio, mediante os instrumentos urbanísticos e também de política urbana que os municípios dispõem, essa ideia malogrou logo no seu nascimento. Os anos 30 foram também marcados pela ascensão e pela progressiva hegemonia da noção de moderno como uma noção e também uma ideologia organizadora do cenário social, cultural e artístico daquela época. Então, ser moderna era também uma meta de cada cidade, e os fundadores do IPHAN acolhiam especialmente essa ideia nas cidades grandes. Por isso, naqueles primeiros anos de atuação institucional, nas cidades grandes, apenas edifícios isolados foram protegidos nos contextos urbanos. O tombamento de cidades, até o final dos anos 1950, ficou restrito a núcleos urbanos menores do interior, que, nos anos 30, estavam mais ou menos à margem da dinâmica socioeconômica da época. Nesses núcleos, contudo, o desejo de modernização também existia, também imperava, o que colocava as municipalidades em constante conflito com o IPHAN. Além disso, esses tombamentos eram feitos sem diálogo, o que afastava mais ainda as instâncias municipais e os habitantes dessas cidades, muitas vezes, das tarefas da preservação. O resultado geral foi uma crescente atuação do IPHAN em tarefas que eram, na realidade, municipais, como as tarefas de controle, de licenciamento, de fiscalização de intervenções, e isso sem as competências e sem os instrumentos urbanísticos e de política urbana adequados ao exercício dessa tarefa. Mesmo assim, a gente pode dizer e temos que reconhecer que, apesar de toda essa fragilidade, o que temos hoje ainda de patrimônio nessas cidades deve-se a essa atuação. Bom, mas, de qualquer modo, esse modo muito centralizado de atuar na gestão das cidades protegidas como patrimônio
entrou em crise nos anos 1950, com o avanço da industrialização do país e com novas dinâmicas que emergiram em algumas dessas cidades, a exemplo de Ouro Preto, devido à instalação de indústrias que tornaram algumas delas polos de atração populacional. E, portanto, elas começaram a crescer de uma maneira não muito controlada. Além disso, novas formas de utilizar e de gerir o patrimônio nos países europeus após a Segunda Guerra, vinculadas ao turismo cultural, ao planejamento urbano, ecoaram aqui também no Brasil, já nos anos 60, levando a algumas mudanças importantes nesse quadro. Como resultado de uma cooperação estabelecida com a Unesco, ainda nos anos 60, novas diretrizes para a preservação desse patrimônio urbano foram estabelecidas, com consequências importantes, não somente na seleção de novas cidades a serem protegidas como patrimônio, mas também no aproveitamento do seu patrimônio edificado e também do patrimônio daquelas outras cidades que já haviam sido tombadas antes. As novas funções que surgem agora para essas cidades são como polos dinamizadores do desenvolvimento econômico e urbano local, por meio, basicamente, do turismo cultural, e também como geradoras dos próprios recursos para sua preservação. Então, esses novos papéis atribuídos a essas cidades impulsionam, a partir desse momento, a formulação de políticas governamentais mais amplas, como, e essa é a principal delas da época, o antigo Programa de Cidades Históricas, que foi criado em 1973, inicialmente com um foco nas cidades históricas do Nordeste. E esse programa, o PCH, como ele ficou conhecido, é, de fato, um marco importante dessas mudanças, porque modernizou não só a organização institucional da preservação do patrimônio, como a própria situação administrativa do IPHAN. Também passa por uma grande modernização nesse momento. E um dos principais resultados desse programa foi justamente induzir a criação de organismos estaduais de preservação, que passaram a complementar a ação até então bastante isolada do IPHAN, conformando, naquele momento, uma espécie de sistema nacional em que as instituições federais exerciam funções coordenadoras e de fomento à preservação, cabendo às instâncias estaduais a execução dos projetos, a intervenção propriamente dita na conservação desse patrimônio urbano. Esse arranjo ampliou a atuação do IPHAN e também contribuiu para a sua própria modernização administrativa, como eu já havia mencionado. O programa, o PCH, ele se propunha inicialmente a promover a conservação do patrimônio das cidades e também o seu desenvolvimento econômico, com um foco muito grande no Nordeste, através do turismo, e, portanto, uma boa parte dos investimentos foram feitos na recuperação e adaptação de edifícios para abrigar hotéis, pousadas e outros elementos da infraestrutura turística. Apostava-se que esses investimentos funcionariam como propulsores de um processo sustentável e progressivo de recuperação do patrimônio, a ser alimentado também por investimentos privados. Esses objetivos, contudo, não foram plenamente atingidos, mas essa experiência, na realidade, talvez até de uma certa forma o seu malogro, propiciou a formulação de uma nova linha de ação, já no começo dos anos 80, quando a crise econômico-financeira do país, que já estava bastante profunda, fechou os fundos federais que supriam o próprio Programa de Cidades Históricas. A partir de uma crítica exatamente dos limites do turismo cultural para gerar essa preservação sustentada das cidades protegidas, é que se começam, então, a pensar programas voltados para o aproveitamento habitacional desse patrimônio construído.
mas para além de uma experiência muito interessante e exemplar realizada na cidade de Olinda, voltada para a recuperação de edifícios para uso habitacional em parceria com o antigo Banco Nacional da Habitação, o BNH, pouco se realizou efetivamente nesse sentido, inclusive porque o próprio BNH foi extinto já em torno de 1985. Então, com o fim desse programa, o sistema que integrava o IPHAN e os organismos estaduais que foram criados se desestruturou bastante. E o patrimônio das cidades brasileiras, que deveria ser tratado de modo coordenado entre todas essas instâncias e esferas do governo, se viu dividido, na realidade, em vários patrimônios protegidos por sistemas de preservação isolados, superpostos, muitas vezes, e grandemente descoordenados, né? Os sistemas municipais, os sistemas estaduais e a continuidade do sistema federal capitaneado pelo IPHAN. Mas essas transformações que acontecem nos anos 70, elas impactaram bastante a seleção de cidades para tombamento e a própria prática de conservação do patrimônio protegido. A percepção agora da cidade, a percepção da cidade como um monumento, uma obra de arte, que é tão clara no início da atuação do IPHAN nos anos 30, né, ela continuava, de uma certa forma, orientando as intervenções. Mas outros predicados urbanos emergem nesse momento, inclusive influenciando a decisão do que proteger e também de como conservar. Começa a entrar em jogo, inclusive na seleção das cidades, o seu próprio potencial turístico, o potencial turístico dessas localidades, que passa a ser levado em conta e se expressa concretamente naquele momento no tombamento de um conjunto de cidades pitorescas ou imersas em contextos de grande beleza natural, como várias cidades da Chapada Diamantina, na Bahia, que são tombadas naquele momento, a exemplo de Lençóis, Mucugê, Rio de Contas e outras. Então, em articulação com essa nova função econômica atribuída ao patrimônio, o próprio patrimônio urbano foi redefinido como patrimônio ambiental e a sua conservação adquiriu objetivos mais paisagísticos e menos atrelados à restauração ou à recomposição de cenários históricos, como naquelas cidades mineiras protegidas nos anos 30. Então, aquela interpretação dos modernistas que fundaram o IPHAN, relacionada, né, ao nascimento identitário e cultural do Brasil naquelas cidades mineiras, ela foi sendo, pouco a pouco, superada por essa ideia do uso do patrimônio num sentido econômico e de desenvolvimento urbano e, portanto, atrelada mais e de uma maneira mais pragmática a esses cenários pitorescos do Nordeste. Nos anos 80, que foram marcados grandemente pelo fim da ditadura militar, pelas consequências da forte crise econômica e financeira que já se inicia no final dos anos 70 e pelo processo de redemocratização do país, nesse momento, nos deparamos com uma grande transformação, que foi mesmo a própria concepção da cultura afirmada naquele momento como um direito fundamental dos cidadãos brasileiros, tal como está explícito na Constituição de 1988, que traz também uma nova concepção de patrimônio cultural que, conceitualmente, de uma certa forma, supera, coloca por terra aquela praticada desde os anos 1930. Naquele momento da Constituição, o patrimônio cultural é redefinido em suas dimensões material e imaterial, e nas suas variadas expressões, a partir, fundamentalmente, de um vínculo estabelecido com os chamados grupos formadores da sociedade brasileira. Grupos que, oriundos de diversas matrizes culturais, foram também, por sua vez, definidos no artigo 216 da Constituição como sujeitos e intérpretes do patrimônio, além de agentes
fundamentais da sua conservação e da sua gestão. Com isso, a competência antes exclusiva do Estado e dos seus especialistas e representantes de determinar o que é patrimônio desloca-se em grande parte para a sociedade, né? Ou seja, à sociedade cabe definir também esse patrimônio e ao poder público cabe apoiar a sociedade. Essa nova e muito mais ampla concepção de patrimônio cultural pouco repercutiu, contudo, na forma ainda muito centralizada e mesmo muitas vezes autoritária que o IPHAN ainda mantinha com relação ao que tombar e como gerir, né, as coisas tombadas, em particular no que diz respeito às cidades. Embora, no que toca a esse patrimônio urbano, alguns avanços também devam ser registrados nesse período, principalmente no sentido da emergência de uma nova concepção de cidade histórica, de cidade protegida, que as valorizava como documentos da consolidação do território nacional, dos processos históricos de formação, de desenvolvimento e de produção do espaço urbano. Essa concepção, que eu proponho chamar de cidade-documento, promoveu impactos significativos na seleção de cidades para tombamento e também na conservação do seu próprio acervo. As áreas urbanas, a partir desse momento, deixam de ser selecionadas apenas com base em seus atributos estéticos e paisagísticos, passando também a ser escolhidas em função dos elementos e das informações que contêm sobre esses processos históricos. Com isso, outros elementos associados ao patrimônio urbano, para além das edificações, surgem como importantes, como as próprias características do sítio físico onde as cidades estão implantadas, a sua própria trama viária surge como um valor, as formas de parcelamento do solo urbano, as formas de ocupação tradicional do solo urbano, as relações entre o construído e o não construído, e isso visto tanto em seus traços originais, como também naqueles transformados pelos processos históricos. Então, setores urbanos, antes definidos como feios, heterogêneos, transformados, fragmentados, cuja proteção até aquele momento seria impensável, passam a ser também valorizados como documentos fundamentais da memória urbana e social. E talvez o grande exemplo desse tipo de tombamento seja o tombamento inaugural dentro dessa concepção da cidade de Laguna, no interior de Santa Catarina, que, se comparada com as imagens que temos até mentais da cidade de Ouro Preto, trata-se de uma configuração completamente diferente, né? Então, a conservação dessa cidade, vista agora como um documento histórico, deixou de ter, assim, objetivos estéticos mais específicos e também de recomposição de cenários do passado, porque, a partir desse momento, passa-se a defender a preservação das marcas deixadas pelo tempo no espaço urbano, acolhendo-se, finalmente, como digna de preservação, também toda a arquitetura do século XIX, mais especificamente do ecletismo, tanto do XIX quanto do começo do século XX, que antes, nos anos 30 e também nos anos 40, e até mesmo durante os anos 50, era definida pelos fundadores do IPHAN como uma anomalia, como uma arquitetura falsa, indigna de conviver nas cidades tombadas com a boa tradição, a verdadeira tradição do período colonial. Então, em função da crise econômica nos anos 80, que impactou grandemente os investimentos públicos, inclusive na preservação do patrimônio, essa reviravolta conceitual, ela pouco se expressou em termos práticos, ficando muito circunscrita ao tombamento de alguns sítios urbanos, como Laguna, e muitos outros localizados no sul do Brasil. Há uma certa concentração de tombamentos nesse momento no sul do país,
em cidades onde grande parte do patrimônio é efetivamente ligado ao século XIX, ao próprio ecletismo, e também algumas cidades do Centro-Oeste. Mas o problema da gestão dessas cidades permaneceu basicamente o mesmo dos anos 30, porque, a despeito da consolidação das portarias da presidência do IPHAN como instrumentos de regulamentação das intervenções nessas áreas e da criação de algumas metodologias de inventário para levantamento de informações que podiam contribuir com o aperfeiçoamento da gestão, muito pouca coisa mudou. E, assim, apesar dos parcos resultados práticos e até mesmo do baixo impacto na transformação da prática do dia a dia de fiscalização, licenciamento e aprovação de intervenções nas áreas históricas, essa década de 80 ela foi muito importante também pela crítica que se fez ao longo daquele período ao caráter autoritário dos tombamentos urbanos, né? A falta de participação popular nesses tombamentos e também pela criação dos primeiros incentivos fiscais à ação privada de preservação, incentivos fiscais que, mais tarde, já nos anos 90, fundamentaram os grandes programas de incentivo à cultura que se consolidam ao longo dos anos 90 e que existem até hoje. O período, então, ele foi, sobretudo, conceitualmente muito rico, pois uma concepção de patrimônio urbano menos cenográfica e mais abrangente e socialmente mais inclusiva foi afirmada nessa noção de cidade-documento. Essa concepção, entretanto, logo perdeu espaço para outra que se configurou já no começo dos anos 90. Então, eu vou me permitir uma pequena digressão para poder contextualizar melhor esses anos 90, porque, no fundo, é essa contextualização que nos ajuda a entender o momento atual. A reestruturação e a descentralização das atividades produtivas após a crise do sistema capitalista nos anos 70, a própria mundialização da economia também, os avanços tecnológicos, a crise do estado de bem-estar social, atingiram os países centrais dessa economia capitalista e muitas das suas cidades, tendo como consequências desestruturação econômica, aumento do desemprego, precarização do trabalho e esvaziamento de vários setores urbanos e equipamentos como portos, plantas industriais e outras áreas que ficaram sem função. Diante do novo papel de planejamento e de criação de produtos que foi assumido por esses países centrais da economia capitalista, novas funções ligadas à cultura, ao turismo, ao lazer, à atividade do terciário avançado e também à produção imobiliária para estratos sociais de renda elevada começaram a ser atribuídas a esses setores e equipamentos esvaziados. Com isso surge também um urbanismo de perfil muito pragmático que começou, assim, a ser praticado também nas cidades e principalmente nos seus sítios históricos. As intervenções urbanas nas áreas portuárias de cidades como Barcelona e Bilbao, ainda nos anos 80, estão entre as mais comentadas dessa safra, e, a partir delas, se difunde mundialmente o chamado planejamento urbano estratégico, no qual a requalificação, a regeneração, a revitalização de setores urbanos esvaziados ou deteriorados são definidos como fundamentais para a dinamização, a redinamização, não só desses setores, mas às vezes até das cidades onde eles estão localizados, e também para a atração de novas atividades, novas dinâmicas, com base também no aproveitamento do patrimônio construído. Essa concepção, que se desenvolve nos Estados Unidos e na Europa, logo vem exportada também para os países periféricos e também para o Brasil. Nas principais cidades brasileiras, esse tipo de intervenção começou a ser praticado de um modo mais sistemático nos anos 90, nos centros históricos deteriorados ou esvaziados de grandes cidades. Impulsionou uma reafirmação da função econômica do patrimônio urbano
e também a sua redefinição como um recurso estratégico para essas cidades e até mesmo para a competição entre as cidades por novas atividades econômicas. No campo da preservação do patrimônio, essa forma de intervenção foi incorporada como um caminho também para uma conservação mais sustentada ou sustentável do patrimônio das cidades, inclusive uma renovação dos seus vínculos com o turismo e com o lazer. O projeto de 1992, que criou o shopping turístico a céu aberto na área do Pelourinho, em Salvador, que eu imagino todos já tenham visto imagens, inaugurou esse tipo de intervenção aqui no Brasil e, rapidamente, essa intervenção se tornou uma referência para várias cidades do Nordeste. O Rio de Janeiro e em São Paulo enveredaram, com suas próprias nuances e especificidades, por um caminho não igual, mas análogo. O IPHAN, cuja situação de fragilidade institucional e financeira havia se aprofundado ao longo dos anos 90, foi um espectador passivo desses novos espetáculos urbanos, ou, por vezes, uma pedra no seu caminho, ainda que sem muita força para modificá-los, alterá-los. Os agentes públicos fundamentais dessas intervenções sobre esses centros históricos foram governos estaduais e, algumas vezes, prefeituras de grandes cidades, impulsionadas por financiamentos concedidos por agências internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e o Banco Mundial. Essas agências, elas próprias, haviam, nesse momento, redescoberto o patrimônio urbano como uma nova fronteira para investimentos públicos e privados e passaram a alimentar, em vários países da América Latina, programas nacionais de preservação e, aqui no Brasil, particularmente, o programa Monumenta, que começa a ser gestado, a ser discutido em 1995 ou 96 e que começa a ser implantado em 1999, mais exatamente. Esse novo momento eu gosto de chamar de cidade-atração, ou seja, a cidade patrimônio vista como uma atração. Não só uma atração em termos de espetáculo, mas também uma cidade que tem como missão atrair atividades, atrair novos usuários, atrair novas dinâmicas. Então, no desenvolvimento dessa nova abordagem, o poder público desempenhou um papel fundamental de promotor e financiador de intervenções que, contudo, não chegaram a alavancar os desejados investimentos privados, devido a um conjunto de fatores que distinguem as nossas cidades das cidades europeias ou mesmo americanas, onde esse tipo de modelo funcionava muito bem. Um dos principais aspectos diz respeito à nossa insuficiência de mercado consumidor nas faixas de renda mais alta, que não têm interesse em viver e, raramente, interesse de consumir nas áreas centrais das grandes cidades, o que as torna desinteressantes para investimentos imobiliários ou comerciais. Ademais, essas centralidades mais antigas, e isso no caso de Salvador é exemplar, elas competem com novas centralidades criadas que concentram essas novas centralidades, dinâmica imobiliária e comercial muito mais forte, além de outros vetores de investimentos imobiliários mais consolidados, o que tira das áreas mais antigas também força de atração. As intervenções que lograram sair do papel nos anos 90, e isso ocorreu principalmente no Nordeste e não tanto aqui no Sudeste, produziram, no máximo, guetos turísticos dependentes de fluxos insuficientes e sazonais e inteiramente desarticulados da dinâmica urbana e cotidiana das áreas que os envolvem. Salvador é um grande exemplo disso. Então, o fracasso desses projetos, ainda nos anos 90, abriu espaço em cidades como São Paulo, que também acabava de tomar um grande empréstimo do BID para uma grande intervenção no seu centro histórico,
para o surgimento e fortalecimento de movimentos sociais que passaram, a partir do início dos anos 2000, a reivindicar permanência e moradia nessas áreas centrais e ainda para o surgimento de programas voltados para a produção habitacional de interesse social nessas áreas e, portanto, destinados a faixas de renda mais baixa. Essas iniciativas, contudo, que inclusive acontecem aqui também no Rio de Janeiro, esbarraram na fragilidade e na inadequação da política e dos instrumentos de financiamento habitacional no Brasil, em entraves diversos de natureza urbana, fundiária, em grande parte, tecnológica e mesmo política, o que prejudicou o seu desenvolvimento e resultados, a despeito de que focalizavam demandas reais e a despeito também de que propunham um uso socialmente mais significativo do patrimônio urbano dessas áreas relativamente abandonadas e deterioradas das grandes cidades. Bom, os acontecimentos da última década têm demonstrado a continuidade no Brasil desses processos de apropriação do patrimônio urbano, deslanchados segundo essas fórmulas nos anos 90, em grande parte porque a produção do espaço urbano se manteve nesse início do século XXI como uma das principais formas de acumulação de capital, e como aponta a urbanista Raquel Ronick em uma obra recente de 2015, os sistemas de crédito, inclusive de crédito imobiliário, têm também como principal finalidade a remuneração de capitais investidos. E isso tem transformado processos de reestruturação urbana, inclusive aqueles que envolvem o patrimônio, em fronteiras abertas ao capital financeiro e imobiliário, o que explica o surgimento, muitas vezes, de produtos imobiliários idênticos em áreas centrais e zonas de expansão e vazios urbanos das cidades mais distintas do mundo. Aqui no Brasil, talvez o grande exemplo desse tipo de produto imobiliário está localizado no Centro Histórico de Recife, as chamadas Torres Gêmeas, que são 2 torres imensas, de quase 50 andares, fincadas ao lado da zona portuária de Recife, bem próximo ao bairro do Recife, que é o núcleo central de formação daquela cidade. Então, na última década, diversos autores têm apontado o esgotamento da capacidade do sistema capitalista de produzir crescimento econômico, de absorver excedentes de capital, bem como de incorporar à produção e, principalmente, ao consumo, todo um contingente populacional marginalizado. A exploração de mercados consumidores emergentes, mediante ampliação do crédito para aquisição de imóveis e a produção do espaço urbano, da infraestrutura, inclusive do espaço urbano, assim como a procura de taxas adequadas nos mercados financeiros, têm sido as saídas encontradas para essa crise do próprio sistema. No que toca ao ambiente construído, essa busca por acumulação se torna especulativa e nela se busca lucrar muito mais com as expectativas de transformação do que com a própria transformação do espaço urbano. O espaço construído provê, assim, um conjunto de ativos passíveis de exploração ou mesmo de títulos negociáveis no mercado financeiro, mas não necessariamente com vínculos com demandas reais de produção imobiliária ou mesmo de provisão de novas estruturas urbanas. Nos anos 80 e 90, os projetos estratégicos, nesse sentido, mantinham um vínculo muito importante com o patrimônio urbano. Mas o que se verifica agora é uma relativa perda de importância desse aspecto. Apesar de que a paisagem urbana histórica ainda permanece produzindo diferenciais competitivos, além de legitimando a necessidade de intervenções, observa-se agora um foco muito maior na criação de novos potenciais construtivos como um dos principais elementos de atração. Aqui no Rio de Janeiro, a operação urbana consorciada Porto Maravilha pode ser apontada como uma referência desse tipo de desdobramento, na medida em que disponibiliza 4 milhões de metros quadrados de potencial construtivo novo a ser comercializado
por cerca de 6,4 milhões de títulos mobiliários, chamados de certificados de potencial adicional de construção. Ou seja, 4 milhões de metros quadrados novos para a produção imobiliária estão sendo oferecidos aqui ao lado dessa área central, que passa por um momento de esvaziamento, mais uma vez, de vacância, principalmente em todo o seu parque imobiliário destinado a comércio e serviços. Os investidores podem negociar esses títulos no mercado, que são postos à disposição no mercado, embora, no caso aqui do Porto Maravilha, o grande investidor é, até o momento, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FGTS, um fundo que, gerido através da Caixa Econômica Federal, adquiriu todos esses títulos para viabilizar todas as intervenções que foram feitas até agora ali naquela zona portuária. Assim, o FGTS e a Caixa Econômica são os investidores que assumiram todos os riscos da operação. E, se ela for malograda, o prejuízo ficará certamente para eles. Nos últimos anos, então, se caracterizam pelo aperfeiçoamento dos instrumentos financeiros, legais e urbanísticos não destinados a melhorar a gestão do patrimônio urbano protegido, mas destinados a concretizar objetivos de reprodução e de acumulação do capital por meio de projetos urbanos que articulam patrimônio e produção imobiliária de alto padrão. Operações urbanas como essa do Porto Maravilha, né? Mas também com imóveis e terrenos que são ativos, né? Tem promovido uma grande alta de preço nessas regiões, o que, inclusive, certamente inviabilizará, até pela alta do preço da terra, qualquer outra política de significado social mais abrangente que se pretenda executar ali nos próximos anos. Somente aqui na área portuária do Rio de Janeiro, os terrenos subiram cerca de 500% o seu valor, embora muito pouca coisa tenha sido feita ali nos terrenos que estão à disposição para a construção. Isso ajuda a compreender porque, em Salvador, por exemplo, edificações e terrenos no centro histórico são comprados para não se fazer nada com eles, e ainda porque, aqui no Rio de Janeiro, potenciais construtivos claramente exagerados são postos à disposição do mercado, sabendo-se que dificilmente eles serão utilizados. O crescimento da importância do setor público como agente facilitador e viabilizador dessas estratégias é certamente um traço importante do panorama atual. A concepção do patrimônio urbano que sustentou essa noção de cidade-atração nos anos 80 privilegiava as fachadas, a cenografia urbana e desconsiderava os demais elementos materiais e imateriais que compõem esse patrimônio, teve continuidade nessas décadas atuais. Mas esses aspectos agora têm sofrido um certo rebaixamento e uma relativa perda de importância em favor da criação de paisagens urbanas, onde arquiteturas caracterizadas pela ousadia formal e por um certo padrão internacional de torres corporativas é o que ganha destaque e superam o próprio patrimônio como elemento de atração e consumo visual. De mais uma vez, a zona portuária do Rio de Janeiro é bastante clara nesse sentido. Os grandes atrativos visuais são o Museu do Amanhã, uma obra do arquiteto Santiago Calatrava, de grande apelo visual, e as maquetes eletrônicas que mostram as possíveis torres corporativas muito altas que pretende-se ou imagina-se que serão construídas ali. O patrimônio existente naquela área, os armazéns do porto, os edifícios que estão localizados na Saúde, na Gamboa, no Santo Cristo, isso praticamente não aparece como apelo.
Mas, se nos anos 90, aqueles movimentos sociais de resistência, de reivindicação, de participação e de afirmação do direito à cidade e ao patrimônio eram mais ou menos restritos a São Paulo, a realidade agora mudou, tanto em Salvador quanto aqui no Rio de Janeiro também. Em várias cidades e de formas muito diversas, esses movimentos sociais têm mobilizado habitantes, têm denunciado ilegalidades e afrontas ao interesse público, inclusive judicializando operações urbanas de transformação do ambiente construído, muitas delas localizadas em áreas de valor patrimonial. Aqueles que são afetados negativamente por essas intervenções não são mais, portanto, espectadores passivos, como foram os moradores do Pelourinho, todos eles expulsos em massa naquela intervenção de 1992, que teve também como uma de suas consequências despovoar ainda mais aquela área do centro histórico, que hoje tem uma população que equivale à metade do que existia em 1990. Aqueles que são afetados negativamente atualmente por essas intervenções não são mais, portanto, esses espectadores passivos, mas sim cada vez mais atores fundamentais das conjunturas em que essas novas atrações, explorações urbanas buscam se realizar. Só nos resta esperar e torcer que nesta nova conjuntura política que se avizinha, com muitas incertezas, esses movimentos sociais possam continuar se expressando e defendendo uma apropriação socialmente mais significativa do patrimônio das nossas cidades. Eu agradeço muito a vocês por essa atenção. Muito obrigado, professora Márcia Santana, pela sua bela palestra. Ela, como professora Márcia, combina muito bem uma excelente formação teórica com uma larguíssima experiência profissional no IPHAN e nos mostrou, nessa relação político-urbana-patrimônio, essas duas grandes inflexões que marcam a história brasileira nesse campo, nesse último século, que são os primeiros 50 anos e depois do que ela conceitua como cidade-monumento, e depois a segunda inflexão, que já dura em torno de 30 anos, que é essa abertura para os grupos formadores, cujo marco é realmente a Constituição de 88, e esses problemas que ela nos traz agora da ressignificação da cidade e dos seus ambientes. Muito obrigado mais uma vez, professora Márcia. Agradeço também a presença dos acadêmicos, dos participantes presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, e convido a todos para a próxima conferência, no dia 25, próxima quinta-feira, 17h30, que será proferida pelo professor Ulpiano Bezerra de Menezes, da USP, também membro do Conselho Consultivo do IPHAN, Dicotomias no Campo do Patrimônio Cultural. Muito obrigado a todos.